Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu quero me desculpar com vocês. Acho que eu deixei vocês um pouco na mão por uma série de problemas aqui em casa. Eu não consegui fazer as lives semanais que eu tinha combinado com vocês, ou pelo menos tinha combinado comigo em relação a vocês. Então, para tentar minimizar isso um pouquinho e acompanhar o que a gente está fazendo, eu resolvi fazer essas mini aulas. Na verdade, vai ser um pouquinho maior, vai ser dividida em mais ou menos 40 minutos, que é o nosso tempo de aula, que é discutindo os assuntos do caderno do aluno. Então eu vou ler o caderno do aluno e vou esmiuçar ele todinho para vocês. Esse primeiro serão as duas primeiras atividades, atividade 1 e 2, do primeiro bimestre, tá? Então vamos lá. Aqui. Então vamos lá, em cima, começando. Vamos lá. Como a gente já sabe, a matéria de vocês desse ano é o estudo da eletricidade, né? A matéria do terceiro ano é o estudo da eletricidade. A gente começou com a eletricidade estática, estamos falando agora com eletrodinâmica, associação de resistores, conhecendo o circuito elétrico e tudo mais. Não sei se vocês lembram, lá no comecinho do ano, que eu falei com vocês da constituição do átomo e todas essas coisas, vocês estão começando a ver isso agora, né? No terceiro bimestre. Na minha forma de ver, a gente primeiro conhece do menor e vai subir na escadinha. Então, primeiro a gente entende o que está acontecendo dentro do átomo, para depois a gente entender o que essa relação tem a ver com a eletricidade, com o que a gente faz todo dia. Estou ajeitando o som aqui. Mas por conta dessas mudanças logo novas aí do currículo paulista e tudo mais, a gente começou lá no final e agora está entrando dentro do átomo. Mas enfim, então eu vou acompanhar o que está no caderno do aluno. Se alguém tiver alguma dúvida, joga um comentário aí, me chama no WhatsApp. A gente vê o que faz para resolver isso aí. Mas enfim, a gente já viu que a gente tem aí, eletricidade está em tudo, absolutamente tudo que a gente faz. Enquanto vocês estão assistindo, vocês estão envolvidos com eletricidade, a transmissão de dados que está aqui tem a ver com eletricidade, a nossa movimentação, os nossos músculos funcionam na base da eletricidade. Então isso eu acho que já está bem claro que não tem como a gente escapar. Um mundo sem eletricidade é impossível. E quando a gente fala eletricidade, não é energia elétrica da tomada, é toda eletricidade, todo espectro eletromagnético está envolvido nesse rolê, tá? Vamos ver aqui esse primeiro exercício. Utilizamos vários componentes elétricos diariamente e todos eles diferentes uns dos outros. Você já parou para pensar o que diferencia um aparelho do outro? Na lista abaixo apresentamos vários componentes elétricos. Destaque as características dos componentes e classifique-os nos seguintes grupos: aparelhos resistivos, motores elétricos, comunicadores, fontes de energia elétrica e componentes elétricos e eletrônicos. Então vamos lá. O que é um componente resistivo? É aquele que transforma energia elétrica em calor. Ponto. Motores elétricos, todo mundo conhece, né? Transforma energia elétrica em energia mecânica, basicamente. Comunicadores transformam energia elétrica em energia eletromagnética. Fontes de energia transforma qualquer outra energia em energia elétrica. E componentes elétricos e eletrônicos, fios, cabos, chips, microchips e tudo mais, né? Então aqui nessa tabela nós temos chuveiro, aquecedor elétrico, lâmpada incandescente, ferro de passar roupa, torradeira elétrica e secador de cabelo entram nos aparelhos resistivos. Motores elétricos, batedeira, tem um motorzinho girando, aparelho, isso que dá gravar de madrugada, aparelho de barbear, furadeira, liquidificador. O secador de cabelo tem um motor elétrico lá dentro, né?
comunicadores, televisão, gravador, telefone, microfone e rádio. Fontes de energia elétrica, pilha e bateria e tomada. E componentes eletrônicos, fusível. O fusível também pode ser um aparelho resistivo, tá? Apesar dele ser um componente eletrônico, ele pode ser um fusível por quê? Porque ele é um fiozinho inserido dentro do nosso sistema, ele é um fio um pouco mais delicado, pode-se dizer. Quando você aumenta a corrente, você aumenta o calor nesse sistema e esse fio se rompe. Então aí pode ser até visto como um componente resistivo. Mas lá. Componentes, então, fusível e o fio de cobre, né? Basicamente é isso. Indique o tipo de transformação de energia em cada um, já falei antes, né? Mas chuveiro, elétrica e térmica, aquecedor, elétrica e térmica, batedeira, elétrica e mecânica, televisão, elétrica e eletromagnética, pilha, química e elétrica, bateria, química e elétrica, fusível, elétrica e térmica, aparelho de barbear, elétrica e mecânica, furadeira, também, elétrica e mecânica, lâmpada incandescente, elétrica e térmica. A luz da lâmpada é um subproduto do aquecimento. Quanto mais você aquece alguma coisa, ele vai avermelhando, tal, vai gerando luz e a gente usa isso na lâmpada. A gente vai falar isso mais para frente. Liquidificador, elétrica e mecânica, gravador, mecânica e eletromagnética. Pode ser. Microfone também, gravador e gerador, mecânica e elétrica, ferro de passar roupa, elétrica e térmica, telefone, elétrica, eletromagnética e sonora, elétrica e eletromagnética, tem várias ali no meio. Microfone, mecânica e eletromagnética, torradeira elétrica, elétrica e térmica, secador de cabelo, elétrica e térmica e mecânica no motor que faz o vento lá. Tomada é um gerador, então pode ser a mecânica lá, a gente pensar lá na usina, né? Mecânica em elétrica, rádio, elétrica em eletromagnética e depois mecânica sonora, e o fio de cobre é só um componente. Por que o microfone usa mecânica em eletromagnética? Porque o microfone funciona como basicamente o nosso ouvido. Quando a gente fala, já aprenderam no segundo ano, as ondas sonoras são ondas mecânicas, são variações na vibração do ar. E quando isso atinge o microfone, lá dentro tem uma membraninha que absorve esse movimento do ar e com os sensores transforma isso em pulsos eletromagnéticos que são decifrados, gravados e transformados em voz que a gente escuta depois de novo pelo som. Tá? O que diferencia, item C, o que diferencia um aparelho do outro é basicamente isso, o tipo de transformação que está acontecendo ali dentro. Tá? Leia o texto, eu não vou ler o texto aqui, mas esse texto fala sobre as influências elétricas do choque elétrico, de como funciona tudo isso. Posso passar rapidamente aqui, só na discussão do assunto a gente não precisa ler o texto. Além da visão, você poderia mencionar alguns outros sentidos que produzem impulsos elétricos no corpo humano? Todos. A fala é um impulso elétrico, né? Todo o pensamento do nosso corpo, a transmissão de tudo no nosso corpo são pulsos elétricos ali nos nossos neurônios. O movimento da nossa mão, nosso batimento cardíaco, toda a regulação do nosso corpo são pulsos magnéticos, pulsos eletromagnéticos, pulsos elétricos, que são disparados pelo cérebro para controlar tudo isso. O simples fato de sentir o cheiro de algo, deixa eu subir aqui. O simples fato de sentir o cheiro de algo ou o gosto de um alimento está ligado a processos fisiológicos de caráter elétrico. Faça uma pesquisa sobre como a eletricidade é essencial para a realização de funções vitais do ser humano. Acabei de falar. Tudo é elétrico. Quando a gente sente o cheiro, por exemplo, vem a molécula
dispersa no ar, essa molécula diluída, entre aspas, diluída no ar, atinge o nosso nariz e dentro do nosso nariz nós temos lá pelinhos, que são sensores. A gente pode transformar isso, né, trazer para o lado da eletrônica. São sensores, então essa molécula se encaixa nesses sensores. Quando encaixou ali, ele fala, porra, esse encaixe aqui é do cheiro de batata frita. Então ele manda esse pulso para o cérebro identifica, tá, um binário lá, 10010101, batata frita, beleza. Aí encaixou de outro lado lá, não sei que cheiro é esse. Aí o cérebro, opa, peraí, então eu vou ligar um outro sensor. Aí você olha, tenta encontrar na memória ali, tá, isso aqui é cheiro de amendoim. Aí você usa o tato, você usa a audição, você usa tudo para combinar isso e encontrar informação. Então, como eu falei, tudo no nosso corpo depende da eletricidade. Tá? Por isso que, a gente vai falar mais para frente, mas já posso adiantar, por isso que o choque elétrico pode ser tão nocivo. Porque se ele passar pelo coração, ele vai desregular esse pulso elétrico. Nosso coração recebe um pulso, né, e contrai. Recebe um pulso, contrai. Recebe um pulso e contrai. Se você passa uma outra corrente elétrica, ele fica perdido. Aí ele começa a gente fala desfibrilar. Fibrilar, na verdade. Né? Ele fica fibrilando ali e você vem com aquelas pás que você vê no filme, o cara dá aquele pulo. É o desfibrilador. O que aquilo faz? Dá um reset. Ele vai te dar uma carga muito grande no coração, o seu coração vai... E depois ele relaxa e aí o cérebro volta a controlar esses impulsos e fazer o nosso coração bater de novo. Atividade 2. Aparelhos elétricos e suas especificações. Fizemos atividade sobre isso, né? Deixa eu subir aqui. Fizemos atividade sobre isso no começo do ano. Eu lembro que eu passei para vocês no Classroom, mas vamos dar uma revisada. Você já deve ter observado que os aparelhos elétricos trazem descrições, especificando os itens, né, consumo de energia, tal. Você já parou para pensar por que os aparelhos trazem essas descrições? Você sabe o que significam os símbolos que aparecem nas especificações dos aparelhos? Agora vocês sabem, né? Por que tem essas descrições? Porque você pode ter dois equipamentos iguais com características diferentes. Você pode ter dois chuveiros, um aquece mais que o outro. Você pode ter duas lâmpadas, uma ilumina mais que a outra, uma aquece mais que a outra. Então você precisa ter essas instruções, porque visualmente são o mesmo equipamento. Pode ter duas lâmpadas dessa eletrônica, você pode ter duas dessas iguais e você não sabe qual a diferença. Então você tem que ver aqui nas inscrições para saber se ela é de 25 watts, de 30 watts, de 50 watts e tudo mais. Então, por isso que tem essas instruções. O que significam os símbolos que aparecem? Então, a gente tem... Deixa eu ver se o mouse está aparecendo para vocês. Tem esse gráfico, que é o gráfico de... Me fugiu a palavra, eu não consigo ler aqui. É o de eficiência. O gráfico de eficiência elétrica. Quão eficiente é, o quanto ele consegue transformar a energia naquilo que ele... Né, o quanto ele consegue transformar a energia elétrica naquilo que ele se propõe a fazer. Por exemplo, a lâmpada, o quanto de energia elétrica ele transforma em luz. A gente sabe que aquela lâmpada incandescente, aquela lâmpada antiga, ela tem 95% de... Na verdade, ela tem 5% de eficácia. Então, de toda a energia elétrica que entra nela, só 5% vira luz. O resto é perdido em calor. Por isso que a gente deixou de usar ela e está cada vez mais partindo para as lâmpadas eletrônicas, que são as lâmpadas frias, e agora, mais recentemente, para as lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas, muito mais duráveis e você consegue até controlar o tipo de brilho, as cores e tudo mais, uma série de outras coisas. A gente vai abordar isso mais para frente. É importante reconhecer as grandezas físicas presentes nesses aparelhos, pois seu bom funcionamento depende dessas especificações. Observe ao lado a etiqueta de um chuveiro elétrico. Quais especificações apresentadas nessa etiqueta? Tem aqui, eficiência energética, 95% de eficiência, superior a 95%. Aqui, eu
Acho meio estranho um chuveiro ter a eficiência energética de 95, mas, bom, tá certo. Ele transforma tudo aquilo, ele vai ter uma perda ali, beleza. Que uma lâmpada tem mais ou menos isso, mas a lâmpada a gente usa a luz, o chuveiro está lá dentro, então ele não... Estou divagando apenas. Consumo mínimo, consumo máximo numa determinada escala de uso. Temos aqui a voltagem, a diferença de potencial, temos a potência nominal, potência econômica, tem alguns outros dados do fabricante e tudo mais. O que é potência nominal e potência econômica? Potência nominal é a potência que você consegue extrair dele quando ele precisa dar o máximo dele. Potência econômica é quando a gente tem lá inverno e verão, a gente passa ali para a potência, seria a potência mínima, que é a potência que ele vai estar aquecendo a água no mínimo da potência, usando menos energia possível para aquecer a água. Obviamente, se você diminuir a potência, você também diminui o calor que ele gera, né? Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Eficiência energética, como eu já falei, é o tanto de energia elétrica que você usa para dar o produto final. Nesse caso aqui, ele usa 95% para te dar aquecimento e 5% é perdido em alguma outra forma. Provavelmente também em luz, porque lá dentro a gente não vê porque está fechado, mas a resistência fica incandescente. Observe o gráfico ao lado com os valores de consumo mensal máximo em kWh e o tempo de um banho diário. O que se pode concluir em relação ao consumo de energia e o tempo do banho? Quanto mais tempo você fica no banho, maior vai ser o consumo. O chuveiro é o maior vilão da conta de energia elétrica na sua casa. Tá? Se você quer diminuir drasticamente o consumo de energia elétrica, bota um aquecedor solar ou, mais barato, mais fácil, reduz o tempo do banho. Entra, se molha, fecha. Ensaboa, abre, enxágua, fecha. Tá? Um banho de 15 minutos. 15 minutos dentro do banheiro, você fica aí, sei lá, nem 5 minutos com o chuveiro realmente ligado. Só que a gente quer manter aquela água quentinha caindo na gente o tempo todo, principalmente num dia frio como hoje. Você fecha o chuveiro, esfria na hora. É complicado, mas a gente fez um exercício sobre isso, acho até, sobre o consumo, né? Então, se você diminuir o tempo de banho, você diminui muito a sua conta de energia. É uma economia, assim, durante o ano, é uma economia gigantesca. A gente nem percebe. Exercício 2. Observe os dados da tabela abaixo e responda. O que você observa... Deixa eu subir. O que você observa em relação à potência e ao consumo mensal deste chuveiro quando se mantém a mesma tensão? Vamos ver aqui. Para a mesma tensão, tem que ser a mesma potência, né? A mesma potência aqui, 3.500 watts. Então tem 3.500 watts. Em 127 volts eu vou ter um consumo de 15,5. Em 220 volts eu vou ter um consumo de 15,3. A gente pode falar que o 220 volts economiza mais? Sinceramente, esse 0,2 é desprezível, tá? No fim do mês a conta vai ser a mesma. Então a diferença aí, mantendo a mesma potência e mudando a tensão, a variação vai ser mínima, desprezível. Observando as informações da tabela, responda. Entre as tensões 127 e 220, qual é mais vantajosa para um aparelho com a mesma potência? Como eu falei, na verdade eu respondi a primeira lá em cima, né? Qual a relação a potência e o consumo mensal? Ah, tá. Você aumenta a potência, aqui, a letra A. Eu respondi a B no lugar da A. Quando você aumenta a potência, você aumenta o consumo. Bem óbvio, né? E na letra B, nenhuma das duas. Para a mesma potência, nenhuma das duas chega a ser útil, né, mais vantajosa. É desprezível a diferença entre um e outro. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre isso. 110 ou 220, qual que economiza mais? O que vai economizar mais é você diminuir o tempo. Você pode colocar 110, 220, não faz a menor diferença. Tá? A relação entre potência e tudo não vai mudar isso não. Letra C.
A partir da leitura do texto abaixo e das atividades anteriores, apresente uma expressão para se calcular o consumo de energia elétrica de um aparelho. Não tem um texto abaixo, né? Tem já o exercício aí, mas vamos lá. A gente fez exercícios sobre isso, sobre o cálculo de consumo de energia elétrica. Mas vamos ver aqui. Como que a gente calcula o consumo de energia elétrica? Deixa eu mudar minha tela para ver o que eu estou escrevendo. Aqui. Deixa eu passar essa para cá para conseguir ver melhor. Não, caramba. Isso aí. Não estou conseguindo escrever. Ah, foi. Beleza. Então, o cálculo do consumo de energia elétrica é diretamente a relação da potência vezes o tempo de uso, né? Tanto que aqui a gente tem a potência em watts e o tempo de uso em hora. Como a gente usa muito no mês, a gente fala que é quilowatt-hora. Se a gente olhar na nossa conta de energia elétrica, vai estar isso aqui. Então você pega esse valor aqui e multiplica pelo valor do quilowatt-hora cobrado pela sua distribuidora. Acho que num exercício que a gente fez eu coloquei 0,89, alguma coisa assim, que eu dei uma calculada rápida. Mas para fazer o exercício a gente pode usar qualquer valor que a gente quiser para exemplificar. Tá? Então o cálculo de consumo de energia elétrica é isso. Se é dado em quilowatts-hora, é sempre os deltas da física, né? A variação da potência num determinado tempo. Que como é a velocidade, né? Velocidade média, né? Quilômetros por hora. Ou metros por segundo. É sempre uma coisa num determinado tempo. Sempre uma variação de alguma coisa num determinado tempo. Bem simples. A física sempre acaba se repetindo. Deixa eu botar aqui. A figura ao lado representa a etiqueta com as especificações de uma lâmpada de LED. Quais são as grandezas especificadas na etiqueta? Deixa eu mudar minha tela aqui para encaixar. Virou uma bagunça aqui. Continua igual, só o do desenho que mudou para vocês. Então, CO2 Sketchbook. Aumentar, tá bem. Destrava, caramba. Vamos ver se vai aparecer. Agora dá para escrever até aqui. Beleza, vocês estão vendo tudo. Vamos lá. E aqui embaixo eu tenho os pedaços para escrever. Quais são as grandezas especificadas nessa etiqueta? Potência, fluxo luminoso, e eficiência luminosa. Potência, a gente já sabe que a potência é sempre dada em watts. Fluxo luminoso em lumens. Tá? Isso aqui é lumens. E a eficiência, de novo lá, lumens por watt. Então, quanto de cada watt é transformado em luz? Então eu tenho a geração, sei lá, de 94 lumens para cada watt que eu consumo. Se eu multiplicar 94 pelos 9 watts de potência, eu vou ter 847. É o valor que a gente tem. Beleza? Então dá para entender mais ou menos o que está acontecendo ali. Eu tenho 9 watts, uma eficiência de 94
lumens por watts, então fluxo luminoso 850 lumens. Calcule o consumo mensal de energia elétrica em kWh de 5 lâmpadas com essas especificações. Então, que permanecem ligados por 6 horas diárias. 6 horas vezes 30 dias. Então, nós vimos lá que o cálculo do consumo é a potência vezes o tempo. Potência, 9 watts. O tempo, 6 horas. A gente tem kWh, certo? 54 watts por hora. Como ele quer o consumo mensal, não são 5 lâmpadas, né? 54 watts horas para uma lâmpada. Para cada lâmpada. Então, eu vou ter 270 watts hora por dia, vezes 30, são os 30 dias. Eu vou ter um consumo de 8,1 kWh mês para essa lâmpada, tá? Então vou deixar 8,1. E eu marquei quilômetros por hora. Quilowatts hora. Vocês entenderam, né? Estão acostumados já. Beleza. Letra C. Na embalagem de uma lâmpada fluorescente compacta constam as seguintes informações: 25 watts. Que W, nossa, coisinha feia. 25 watts. 127 volts. 60 Hz. 321 mA. Quais são as grandezas que estão sendo especificadas? Potência, diferença de potencial, a gente costuma chamar de voltagem, né? Frequência, que vocês estudaram, né, no estudo de ondulatória, que é a variação por segundo, né? Então você tem 60 ciclos por segundo, tem 60 ondinhas por segundo, e aqui a corrente elétrica, que mede o fluxo de elétrons que passa por dentro do fio, que é em ampere. Frequência em hertz, voltagem em volts, watts, tal. Lindo. Compare o consumo, letra D, compare o consumo de energia obtido no item B, foi 8,1, né? Kilowatts. 8,1 kilowatts hora por mês, com um consumo mensal de 5 lâmpadas, com as informações do item C, que permanecem ligadas por 6 horas. Então vamos lá. 25 watts vezes 5, 125 watts vezes 6 horas, 750 watts vezes 30 dias, 22.500. 22,5 quilowatts. Oh, caramba! Quilowatts hora por mês. Isso é bom. A diferença? Uma lâmpada LED de 9 watts vai consumir 8 kW por mês. Uma lâmpada fluorescente compacta, que é essa aqui, vou mostrar para vocês, que é a lâmpada mais tradicional hoje, consome 22,5 kW por mês. É uma diferença grande, né? Mais que o dobro, do mesmo tipo. Qual a porcentagem de economia feita ao se usar lâmpadas de LED? Então, uma foi 8,1. Cadê? 8,1. E a outra foi
que aconteceu aqui, gente? Mudei alguma configuração aqui sem querer. (8,1) 22,5. Então vamos colocar que os 22,5 são 100% de gasto e 8,1 né, x%. Regrinha de 3 simples. Isso. 810, beleza? 810 5x. Então 810 dividido por 22,5 dá 36. Então aqui eu tenho 36. Então de 36 para 100 tem 64% de economia só trocando a lâmpada. 64%. A única desvantagem é a lâmpada de LED ainda é bem cara, mas compensa porque ela tem uma vida útil muito alta. Essa lâmpada aqui, ó, tem indicado na caixa uma vida útil de 6.000 horas. As lâmpadas LED costumam ter uma vida útil de, se não me engano, 30.000, 20.000, 30.000 horas. Então, para ter uma economia de 64%, eu acho que vale a pena. Mas aí você tem que ver também uma coisa de conforto. A lâmpada LED ela é mais azulada. Ela me causa um pouco de estranheza. Quando eu entro num ambiente que é iluminado por LED, eu sinto alguma coisa, sei lá, ela é muito fria. Mas hoje já tem alguns LEDs aí que você pode combinar, né? Tipos diferentes e tudo mais. O negócio aperta a minha orelha. Vale a pena dar uma estudada nisso para vocês terem uma economia de energia elétrica, que é uma grana bem interessante que a gente economiza. Tá, item E. Observe a imagem com informações sobre 3 tipos de lâmpadas. Qual delas tem maior eficiência energética? Aí tá fácil, né? Já posso mudar isso aqui. Sumiu meu mouse. Vou trabalhar com meus monitores. Fechou. Então, a lâmpada incandescente, ela tem 95% de perdas de dissipação de calor. A fluorescente, 30%. E a LED, 5%. É direto, né? Que tem maior eficiência energética é a de LED, porque é a que recebe, mesmo nesse caso, a potência é indiferente. O que a gente tem que estudar é o que eu falei. Quanto de energia ela transforma em luz? A incandescente só transforma 5% de toda a energia que está passando. Se você pensar, todo elétron que está entrando ali, só 5% está virando luz. Todo o resto está sendo perdido em calor. Com a lâmpada fluorescente, 70% vira luz, 30% calor. E com o LED, 95% vira luz. Então, logo de cara a gente já vê que o LED é a melhor opção nesse caso, pensando na eficiência energética.